Capítulo 52. Ele estava tentando acordar, mas, cada vez que chegava perto da superfície, afundava novamente, sonolento, pesado, mergulhando nas cobertas leves e macias da cama. O desespero o dominava e depois desaparecia. Foi a náusea que afinal o acordou. Pareceu-lhe ter ficado sentado uma eternidade no piso do banheiro, encostado na porta, vomitando com tanta violência que uma dor o cingia pelas costelas a cada ânsia que sentia. Depois, não havia mais nada a expelir, e a náusea simplesmente caiu sobre ele sem nenhuma promessa de alívio. O banheiro estava se inclinando. Haviam, afinal, arrancado a fechadura da porta e o estavam levantando do chão. Ele quis pedir desculpas por ter trancado a porta, um ato reflexo. Havia tentado alcançar a maçaneta para abrir a porta, mas não conseguiu emitir nenhuma palavra. Meia-noite. Ele viu o mostrador do relógio na cômoda. Meia-noite da véspera de Natal. E ele se esforçou por dizer que aquilo tinha um significado, mas foi-lhe impossível fazer mais do que pensar naquela criatura parada por trás do presépio, no altar. E ele foi afundando mais uma vez quando sua cabeça bateu no travesseiro. Quando abriu os olhos de novo, o médico estava falando com ele, mas ele não conseguia se lembrar exatamente de onde havia visto o médico antes. Senhor Curry, faz alguma ideia de qual poderia ser o conteúdo da injeção? Não. Achei que ela estava me matando. Achei que ia morrer. Só um esforço para mover os lábios já o deixava enjoado. Ele só abanou a cabeça, mas isso também lhe causou náuseas. Ele via a escuridão da noite lá fora através do gelo nas janelas. Pelo menos mais 8 horas, disse o médico. Durma, Michael. Não se preocupe agora. Durma. Tudo mais normal. Líquidos leves. Se ele por acaso pedir algo para beber, se houver a menor alteração, bruxa traiçoeira. Tudo destruído. O homem sorrindo para ele por trás do presépio. É claro, era a hora exata. Soube que a havia perdido para sempre. A missa do galho estava terminada. Sua mãe chorava pela morte do seu pai. Nada voltará a ser como antes agora. Basta que durma. Estamos aqui com você. Eu fracassei. Não o impedi. Eu a perdi para sempre. Há quanto tempo estou aqui? Desde ontem à noite. Era a manhã da Natal. Ele olhou pela janela, com medo de se mexer para não sentir náuseas novamente. Não está nevando mais. Está? Ele mal ouviu a resposta de que a neve havia parado antes do amanhecer. Ele se forçou a sentar na cama. Não tão mal quanto antes. Uma dor de cabeça. Sim, a visão um pouco embaçada. Nada pior do que uma ressaca. Espere, senhor Curry, por favor. Deixe-me chamar Aaron. O médico vai querer vê-lo. Isso seria bom. Mas vou me vestir. Todas as suas roupas estavam no armário. Um simpático conjunto de viagem em plástico em cima da cômoda do banheiro. Tomou um banho de chuveiro, lutando com uma eventual tontura. Fez a barba rápido e sem cuidado com o pequeno aparelho descartável e depois saiu do banheiro. Tinha vontade de mergulhar de novo na cama, sem a menor dúvida. Preciso voltar lá, disse. No entanto, quero saber o que aconteceu. Eu lhe imploro que espere, disse Aaron. Que coma alguma coisa. Veja como se sente. Não importa como eu me sinta. Pode me arrumar um carro. Vou pedir carona se você não puder. Olhou pela janela. A neve ainda estava no chão. As estradas estariam perigosas. Tinha de ir agora. Olhe, nem sei como lhe agradecer por ter cuidado de mim desse jeito. O que você pretende fazer? Você não faz a menor ideia do que irá encontrar. Ontem à noite, Clã me disse que, se eu gostasse de você, devia fazer o possível para que não voltasse lá para o inferno. Que ela disse. Eu vou. Então eu vou também. Não, você fica aqui. Esse assunto é entre mim e Juan. Preciso de um carro. Agora. Estou de saída. Era um Lincoln Seda, grande, cinzento, pesadão, que dificilmente seria o veículo da sua escolha, embora o assento de couro macio fosse confortável e a máquina realmente atingisse boa velocidade quando ele finalmente chegou à rodovia interestadual. Até aquele ponto, Aaron o acompanhava na limusine. Mas agora não havia sinal dele, à medida que Michael ultrapassava um carro após o outro. A neve estava suja dos dois lados da estrada, mas o gelo havia desaparecido. E o céu era daquele azul impecável, desafiador, que fazia com que tudo parecesse limpo e amplo. A dor de cabeça o atacava, lançando sobre ele uma crise de tontura e náusea a cada 15 minutos. Ele simplesmente a ignorava e não tirava o pé do acelerador. Estava a quase 150 por hora quando chegou a Nova Orleans, passando pelos cemitérios de Metairie, pelos telhados e pelo ridículo espetáculo surrealista do anfiteatro do Superdome, que parecia um disco voador acabando de pousar ali entre arranha-céus e campanares de igrejas. Freou rápido demais, quase derrapando, ao pegar a saída para a St. Charles Avenue. O trânsito ia a passo de tartaruga em meio às faixas congeladas de neve suja. 5 minutos depois, fez a curva à esquerda para entrar em First Street, e o carro, mais uma vez, derrapou perigosamente. Freou e seguiu devagar pelo asfalto liso,
até ver a casa erguida como uma fortaleza sinistra na sua esquina escura, sombria, coberta de neve. O portão estava aberto. Ele enfiou a chave na porta da frente e entrou. Por um instante, ficou paralisado. Havia sangue pelo chão todo, em borrões e faixas, e a impressão de uma mão ensanguentada no batente da porta. Alguma coisa que parecia fuligem cobria as paredes, raleando para um tom de encardido ao se aproximar do teto. O cheiro era fétido, como do quarto no qual Deirdre havia morrido. Manchas de sangue no portal da sala de estar. Pegadas de pés descalços. Sangue por todo o tapete chinês, e alguma substância viscosa, semelhante ao muco, lambuzada no assoalho. E a árvore de Natal, com todas as suas lâmpadas acesas, como uma sentinela distraída no final do salão, uma testemunha cega e muda que não poderia descrever nada. Sua cabeça explodia de dor, mas ela não era nada em comparação com a dor no seu peito e a pulsação acelerada do seu coração. A adrenalina inundava suas veias, e sua mão direita formava convulsivamente um punho. Ele se voltou, saiu do salão para o corredor e se encaminhou para a sala de jantar. Sem nenhum ruído, uma figura apareceu no alto portal em forma de buraco de fechadura, olhando para ele, com uma das mãos esguias subindo pelo batente. Era um gesto estranho. Havia algo nitidamente vacilante nessa figura, como se ela também estivesse sofrendo choques. E, quando ela surgiu à luz do jardim de inverno, Michael parou, examinando-a, esforçando-se por entender o que estava vendo. Era um homem, usando calças e camisa largas e desalinhadas, mas Michael nunca havia visto um homem assim. Ele era muito alto, talvez 1,85 m. E desproporcionadamente esguio. As calças eram grandes demais para ele e estavam aparentemente amarradas na cintura, e a camisa era de Michael, uma velha camiseta. Caía como uma túnica sobre sua estrutura magra. Cabelos negros, crespos e abundantes, e olhos azuis muito grandes, mas, fora isso, ele se parecia com Rohan. Era como um gêmeo masculino de Rohan. A pele era a pele jovem e lisa de Rohan, só que ainda mais jovem do que a dela, que encobria os malares de Rohan. E essa era a boca de Rohan, só que um pouco mais cheia e mais sensual. E os olhos, embora grandes e azuis, tinham Rohan neles. E Rohan também estava no súbito sorriso frio e discreto do homem. Ele deu mais um passo na direção de Michael, e Michael viu que ele não tinha firmeza nos pés. Um brilho emanava dele. E Michael percebeu que aquilo era, contradizendo a razão e a experiência, mas perfeitamente óbvio de um modo horrendo. A criatura parecia recém-nascida. Apresentava o suave brilho duradouro de um bebê. Suas mãos longas e magras eram lisas como as de um bebê, da mesma forma que seu pescoço. E seu rosto não tinha absolutamente nenhum traço de personalidade. No entanto, a expressão no seu rosto não era nenhuma expressão de bebê. Ela era cheia de assombro, de um amor aparente e de um terrível escárnio. Michael investiu contra ele, apanhando-o de surpresa. Ele segurou seus braços, magros e poderosos, e ficou assustado e horrorizado com a gargalhada viril emitida por ele. Lazer, vivo antes, vivo novamente, de volta à carne, para derrotá-lo. Seu filho, seus genes, a sua carne e a dela. Eu amo, eu venci, eu usei. Obrigado, pai que escolhi para mim. Cego de raiva, Michael ficou parado, incapaz de se mexer, com as mãos agarrando os braços da criatura, enquanto ela lutava para se livrar, até de repente se soltar com um grande gesto em arco, como recuar de um pássaro feito de aço e borracha, que se curva-se em direita. Michael soltou um rugido grave, horrorizado. Você matou meu filho. Rohan, você lhe entregou nosso filho. Seu grito foi gutural e angustiado, com as palavras se atropelando nos seus ouvidos como puro barulho. Rohan. A criatura saiu correndo para longe dele, batendo desajeitada na parede da sala de jantar, e mais uma vez jogou as mãos para cima e riu. Ela de repente esticou o braço e sua mão lisa e enorme atingiu o peito de Michael e o lançou sobre a mesa de jantar. Sou seu filho, pai. De um passo atrás. Olhe para mim. Michael se levantou de qualquer jeito. Olhar para você? Vou matá-lo. Michael investiu contra a criatura, mas ela recuou dançando para dentro da despensa, curvando as costas e estendendo as mãos como se quisesse provocar. Saiu valsando de costas pela porta da cozinha. Suas pernas se emaranhavam e depois se endireitavam como se fossem de um boneco de palha. Mais uma vez, fez-se ouvir a risada, forte, profunda, cheia de uma alegria louca. A risada era enlouquecida como os olhos da criatura, cheia de um prazer louco e irresponsável. Ora, Michael, vamos. Não quer conhecer seu próprio filho? Você não pode me matar. Não pode matar quem tem seu próprio sangue. Tenho seus genes em mim, Michael. Eu sou você. Eu sou Rohan. Sou filho de vocês dois. Num novo ataque, Michael o agarrou e o atirou contra as portas envidraçadas, sacudindo com estrépito as vidraças. Lá no alto na frente da casa, o alarme soou disparado pelos sensores nos vidros,
somando seu ruído exasperante ao rebuliço. A criatura ergueu seus braços longos e desengonçados, olhando para Michael espantada, enquanto as mãos de Michael se fechavam em volta do seu pescoço. Formou então punhos com as duas mãos e golpeou com eles o maxilar de Michael. Michael perdeu o equilíbrio, mas, ao atingir o chão, ele imediatamente rolou e se pôs de quatro. A porta envidraçada estava aberta, o alarme ainda estava tocando, e a criatura estava dançando, girando e brincando, com uma graça horrenda, na direção da piscina. Quando ele foi atrás dela, viu com o canto do olho Rowan descendo apressada pela escada da cozinha. Ouviu seu grito. Michael, não chegue perto dele. Você fez isso, Rowan. Você lhe deu nosso filho. Ele está no nosso filho. Ele se voltou, com o braço erguido, mas não pôde bater nela. Paralisado, ficou olhando para ela. Rowan era a própria imagem do terror, com o rosto descorado e a boca úmida e trêmula. Indefeso, com calafrios, a dor apertando seu peito como um fole. Ele se voltou e olhou com raiva para a criatura. Ela saltitava de um lado para o outro nas lajes cobertas de neve ao lado da água azul ondulante, empurrando a cabeça para frente e pondo as mãos nos joelhos, para depois apontar para Michael. Sua voz, alta e nítida, superava a histeria do alarme. Isso passa, como dizem os mortais. Você vai entender, como dizem os mortais. Você criou um belo filho, Michael. Michael, eu sou sua obra. Eu amo você. Sempre o amei. O amor foi a definição da minha ambição. Os dois são a mesma coisa para mim. Eu me apresento a você com amor. Michael saiu pela porta quando Rowan correu na sua direção. Ele foi direto atacar a criatura, escorregando na neve congelada, livrando-se dela quando ela tentou detê-lo. Ela caiu no chão como se fosse de papel, e uma dor cortante atingiu o pescoço de Michael. Ela havia segurado a medalha de São Miguel pela corrente, e agora tinha nas mãos a corrente quebrada, enquanto a medalha havia caído na neve. Ela soluçava e implorava que ele parasse. Não tinha tempo para ela. Ele deu meia volta, e seu poderoso gancho de esquerda atingiu o lado da cabeça da criatura. Ela soltou mais uma gargalhada mesmo enquanto o sangue vermelho brotava da carne ferida. Perdeu o equilíbrio e virou, escorregou no gelo e tombou sobre as cadeiras de ferro, derrubando-as de qualquer jeito. Aí, olhe só o que você fez. Você não pode imaginar a sensação que me dá. Aí, eu vivi por este instante extraordinário. Com um pivô repentino, a criatura investiu contra o braço direito de Michael, agarrando-o e o torcendo com violência para trás. Suas sobrancelhas estavam erguidas, os lábios repuxados num sorriso, dentes perolados reluzindo brancos em contraste com a língua rosada. Tudo novo, tudo brilhante, tudo puro, como num bebê. Michael deu mais um soco de esquerda no peito da criatura, sentindo a força dos ossos. Você está gostando, seu maldito. Então, morra, seu filho da puta. Ele cuspiu na criatura, dando mais um soco de esquerda, já que a criatura não soltava seu pulso direito, como se fosse uma bandeira desfraldada amarrada a ele. O sangue jorrou pela boca. Isso mesmo. Você não está na carne? Então, morra nela. Estou perdendo minha paciência com você. Uivou a criatura, olhando espantada para o sangue que escorria da sua boca e manchava toda a sua camisa. Aí, olhe só o que você fez. Que pai furioso. Que pai severo, disse a criatura, sacudindo Michael para frente, de modo a lhe tirar o equilíbrio, apertando seu pulso como uma tenaz. Você gosta? Gritou Michael. Você gosta da sua carne sangrando? Da carne do meu filho, da minha carne. Tentando livrar a mão direita em vão, ele fechou os dedos da mão esquerda em torno da garganta lisa da criatura, empurrando o polegar na sua traqueia, enquanto dava uma forte joelhada no escroto. Quer dizer que ela o fez realmente por inteiro, até com a instalação hidráulica, hein? De relance ele viu Rowan novamente, mas dessa vez foi a criatura que a derrubou quando afinal soltou a mão de Michael. Rowan caiu sobre a balaustrada. A criatura berrava de dor, revirando os olhos azuis. Antes que Rowan pudesse se pôr de pé, ela recuou, com os ombros se erguendo como asas, e gritou, abaixando a cabeça. Você está me ensinando, pai. Está me ensinando muito bem. Uma espécie de rosnado superou as palavras, e a criatura investiu contra Michael, atingindo no peito com a cabeça, dando-lhe um belo golpe que o fez saltar do chão e cair dentro da piscina. Ron deu um grito ensurdecedor, muito mais alto e agudo do que a sirene do alarme. Mas Michael já havia caído na água gelada. Ele foi afundando, ali no lado mais fundo, com a superfície azul cintilando acima da sua cabeça. A temperatura enregelante lhe tirou o fôlego. Ele estava imóvel, impregnado pelo frio, incapaz até mesmo de mexer os braços, até que sentiu seu corpo arranhar o fundo. Então, numa convulsão desesperada, ele começou a subir, com suas roupas parecendo dedos agarrá-lo e segurá-lo ali embaixo. E,
Quando sua cabeça atravessou a superfície entrando na luz ofuscante, ele sentiu mais um golpe violento e afundou de novo, subindo só para ser empurrado para baixo, com as mãos para cima, soltas no ar, tentando em vão agarrar a criatura que o segurava, e engolindo cada vez mais água gelada. Estava acontecendo de novo. Mais uma vez se afogava, e essa água tão fria. Não, assim não, novamente assim não. Ele tentou fechar a boca, mas a dor que explodia no seu tórax era forte demais, e a água entrou livremente nos seus pulmões. Suas mãos não sentiam nada lá em cima, e ele também não via nem cor nem luz, nem tinha mais a sensação do que estava acima ou abaixo. E de súbito ele vislumbrou mais uma vez o Pacífico, infinito e cinzento, e as luzes da Cliff House ficavam mais fracas e desapareciam à medida que as ondas cresciam ao seu redor. De repente, seu corpo se relaxou. Ele não estava lutando desesperadamente para respirar ou para subir, nem tentava agarrar nada. Na realidade, ele não estava de fato no próprio corpo. Ele conhecia essa sensação, essa leveza, essa sublime liberdade. Só que não estava se elevando, nem subindo em liberdade, como havia feito naquele dia distante, até as nuvens e o céu de chumbo, de onde ele podia ver toda a terra lá embaixo, com seus milhões e mais milhões de seres minúsculos. Dessa vez, ele estava num túnel, e estava sendo sugado para baixo. Era escuro e apertado, e a viagem parecia não ter final. Envolto num silêncio imenso, ele caía, completamente sem vontade e cheio de um vago assombro. Afinal, uma grande luz vermelha o cercou. Havia caído num lugar conhecido. Os tambores. Ele ouvia os tambores, a velha e conhecida cadência de marcha dos tambores do carnaval, o barulho do desfile de comus que passava veloz pela escuridão do inverno no final cansado e lúgubre da noite da terça-feira gorda. E o bruxuleio das chamas vinha dos achotes abaixo dos galhos retorcidos dos carvalhos. E o seu medo era o medo onisciente do menino de há tanto tempo. E tudo estava aqui, tudo o que temia, acontecendo afinal, não apenas um vislumbre à beira de um sonho, ou com a camisola de Deirdre nas mãos, mas aqui, em toda a sua volta. Seus pés bateram no chão fumegante e, enquanto ele tentava se levantar, viu que os galhos dos carvalhos subiam e atravessavam direto o teto de gesso do salão, envolvendo o lustre num emaranhado de folhas e roçando os altos espelhos. E isso aqui era de fato a casa. Inúmeros corpos se contorciam no escuro. Estava pisando neles. Formas nuas, cinzentas, copulavam e se retorciam nas chamas e nas sombras, com os rolos de fumaça escondendo o rosto de todos os que o cercavam e que olhavam para ele. Mas ele sabia quem eram. Saias de tafetá, o pano que roçava nele. Ele tropeçou e tentou recuperar o equilíbrio, mas sua mão atravessou a pedra ardente. Seus pés afundaram na lama fumegante. As freiras vinham chegando num círculo, figuras altas, trajadas em negro, com toucas brancas engomadas, freiras cujos nomes e rostos ele conhecia da infância, com os rosários matraqueando, os pés batendo forte no assoalho de cerne de pinho à medida que se aproximavam e fechavam o círculo ao seu redor. Stella desrespeitou o círculo, os olhos cintilantes, o cabelo frisado reluzindo com brilhantina. De repente, ela estendeu a mão e o puxou para perto de si. Deixe-o em paz. Ele pode se levantar sozinho, disse Julien. E lá estava ele, o próprio Julien, com seus cabelos brancos cacheados e seus olhinhos negros faiscantes, as roupas perfeitas e imaculadas, e a mão se erguendo enquanto ele sorria e acenava. Vamos, Michael, levante-se, disse ele, com seu forte sotaque francês. Você agora está conosco. Tudo terminou. E pare imediatamente de brigar. Levante-se, Michael, disse Maribeth, roçando no seu rosto uma saia de tafetá escuro. Mulher alta e imponente, com o cabelo todo riscado de grisalho. Você agora está conosco, Michael. Era Charlotte, com sua cabeleira loura e radiante, os seios apertados pelo decote de tafetá, erguendo-o embora ele se esforçasse para escapar. A mão de Michael lhe atravessou o peito. Parem com isso. Afastem-se de mim, gritou ele. Fora. Stella estava nua a não ser pela pequena combinação que lhe caía dos ombros. Todo o lado da sua cabeça gotejava com o sangue da bala. Vamos, Michael querido, você agora está aqui, para ficar, não percebe? Acabou, querido. Missão cumprida. Os tambores batiam cada vez mais perto, contrapondo-se à música animada de uma banda de Dixieland, e o caixão estava aberto no final do salão, com as velas à sua volta. As velas iam atingir as cortinas e incendiar a casa. Ilusões, mentiras, gritou ele. É uma brincadeira. Ele procurou ficar em pé, descobrir alguma direção para onde pudesse correr, mas para onde olhasse, só via as janelas de 9 vidraças, os portais em forma de buraco de fechadura, os galhos de carvalho a perfurar o teto e as paredes, e a casa inteira como uma armadilha monstruosa que recuperava sua forma em volta das árvores retorcidas,
esforçadas, com as chamas se refletindo nos espelhos altos e estreitos, sofás e poltronas encobertos pela areia e pelas camélias em flor. A buganvília escondia todo o teto, fazendo arabescos juntos aos consolos de mármore, com as pequenas pétalas roxas caindo trêmulas nas chamas fumarentas. A mão da freira de repente atingiu o lado do seu rosto como uma tábua. A dor o chocou e o deixou furioso. O que está dizendo, menino? É claro que está aqui. Levante-se. Uma voz grosseira, como um rugido. Menino, responda. Afaste-se de mim. Ele tentou empurrá-la, em pânico, mas sua mão atravessou. Julien estava ali parado com as mãos unidas atrás das costas, abanando a cabeça. E atrás de Julien, estava o belo Cortland, com a mesma expressão do pai e o mesmo sorriso zombeteiro do pai. Michael, devia estar perfeitamente óbvio para você que o seu desempenho foi magnífico, disse Cortland. Você a levou para a cama, você a trouxe de volta a Nova Orleans, você a engravidou. Exatamente o que nós queríamos que fizesse. Não queremos brigar, disse Marguerite, com seu cabelo de megera escondendo o rosto quando ela estendeu a mão na sua direção. Estamos todos do mesmo lado. Michael, levante-se, por favor. Venha até nós. Vamos, Michael. Você sozinho está criando toda essa confusão, disse Suzanne, com seus grandes olhos de tola brilhando e piscando enquanto ela o ajudava a se levantar, os seios mal cobertos pelos trapos imundos que usava. Bem, meu filho, você conseguiu, disse Julien. É bien. Vocês dois foram maravilhosos. Você e Juan fizeram exatamente aquilo que nasceram para fazer. E agora você pode fazer a travessia de volta conosco, disse Deborah. Ela levantou as mãos para que os outros abrissem espaço, com as chamas erguendo as suas costas e a fumaça formando rolos acima da sua cabeça. A esmeralda piscava e cintilava sobre o azul escuro do seu vestido de veludo. A menina do quadro de Rembrandt, tão linda com suas bochechas rosadas e seus olhos azuis, tão bela quanto a esmeralda. Você não compreende. Foi esse o pacto. Agora que ele fez a travessia, todos nós vamos fazê-la. Juan sabe o que é preciso para nos trazer de volta, da mesma forma que ela agiu com Lazer. Não, Michael, não se oponha. Você quer ficar conosco, aqui preso à terra, à espera da sua vez? A alternativa é permanecer morto para sempre. Estamos todos salvos, agora, Michael, disse a frágil Anta, parada como uma menina num simples vestido florido, com o sangue lhe escorrendo pelos dois lados do rosto e do ferimento profundo no alto da cabeça. E você não pode imaginar quanto tempo esperamos. Costuma-se perder a noção do tempo aqui. Salvos, disse Maria Claudette. Estava sentada numa grande cama de dossel, com Marguerite ao seu lado e as chamas se enroscando nas colunas, devorando as cortinas. Lestat e Maurice estavam parados atrás da cama, observando com expressão de ligeiro enfado, a luz refulgindo nos seus botões de latão, as chamas lambendo a barra dos seus casacos de corte évasé. Fomos expulsos de Saint-Domingue pelo fogo, disse Charlotte, segurando com elegância as pregas da sua saia delicada. E o rio tomou nossa velha fazenda. Mas esta casa durará para sempre, disse Maurice, em tom grave, passando os olhos pelo teto, pelos medalhões, pelos lustres inclinados, graças aos seus esforços no sentido de restaurá-la. E nós temos esse lugar maravilhoso e seguro onde podemos esperar nossa vez de voltar à carne. Estamos tão felizes por tê-lo conosco, querido, disse Stella, com o mesmo ar de tédio, mudando de repente o peso de uma perna para outra, o que fez com que o lado esquerdo do seu quadril sobressaísse na combinação de seda. Você sem dúvida não vai deixar passar uma oportunidade dessas. Eu não acredito em vocês. Vocês são de mentira, produtos da imaginação. Michael deu meia volta, e sua cabeça atravessou com força a parede de alvenaria cor de pêssego. O vaso de samambaia virou, caindo ao chão. Os casais que se contorciam diante dele rosnavam quando seu pé os trespassava, atravessando as costas do homem e o ventre da mulher. Stella riu e correu pelo salão, jogando-se de costas no caixão forrado de cetim, tateando à procura da sua taça de champanhe. Os tambores estavam cada vez mais altos. Porque tudo não pega fogo, porque a casa não se incendeia. Porque estamos no inferno, querido, disse a freira, que levantou a mão para lhe dar mais um tapa. E aqui tudo queima interminavelmente. Parem com isso. Deixem-me ir embora. Ele deu um encontrão em Julien, caindo para a frente, com as chamas aumentando numa rajada ardente bem no seu rosto. Mas a freira o segurou pelo colarinho. Ela estava com a medalha de São Miguel na mão. Você deixou isso cair, não foi? E eu lhe disse que cuidasse dela, não disse? E onde foi que eu encontrei? Jogada no chão. Foi assim que a encontrei. E mais uma bofetada o atingiu, feroz e dolorida, deixando-o espumando de raiva. Ela o sacudiu quando ele caiu de joelhos, lutando com as mãos para afastá-la dali. Tudo o que pode fazer agora é ficar conosco e fazer a travessia de volta,
disse Deborah. Você não compreende. O portal está aberto. É apenas uma questão de tempo. Lazer e Rohan vão nos levar de volta. Suzanne, primeiro. Depois, eu. E depois. Não. Espera aí. Eu nunca fiz nenhum acordo sobre nenhuma ordem dessas, disse Charlotte. Nem eu, acrescentou Julien. Quem foi que disse uma palavra sobre uma ordem? Rugiu Maria Claudette, livrando as pernas do acolchoado ao se sentar para a frente na cama. Por que vocês têm de ser tão bobos? Comentou Marie-Beth, com um ar entediado e prático. Meu Deus, tudo foi realizado. E não há nenhum limite a quantas vezes a transmutação possa ser efetuada. E vocês podem imaginar a qualidade superior da carne dos genes resultantes. Não podem. Na realidade, esse é um avanço científico de um brilho espantoso. Tudo natural, Michael. E compreender isso é compreender a essência do universo, que as coisas são, bem, mais ou menos predeterminadas, disse Cortland. Você não sabe que estava nas nossas mãos desde o início. Esse é o ponto crucial que você deve compreender, disse Marie-Beth, num tom comedido. O incêndio que matou seu pai, disse Cortland. Aquilo não foi acidente nenhum. Não me digam esse tipo de coisa, berrou Michael. Vocês não provocaram aquilo. Não acredito. Não aceito. Ponto para posicioná-lo com exatidão, e garantir que você tivesse a combinação desejada de sofisticação e charme, de modo a atrair a atenção de Rohan e fazer com que ela se abrisse para você. Não se dêem ao trabalho de falar com ele, disse a freira alta, em tom áspero, com as contas do rosário batendo umas nas outras, suspensas do seu grosso cinto de couro. Ele é incorrigível. Deixem, que eu cuido dele. Vou tirar essa rebeldia a bofetadas. Não é verdade, disse ele, procurando proteger os olhos do brilho ofuscante das chamas, com os tambores parecendo entrar pelas suas têmporas. Não é essa a explicação, gritou ele. Não é esse o significado final. Seus gritos superavam o barulho dos tambores. Michael, eu lhe avisei, disse a vozinha lamentável da irmã Brigitte Mary, que espiava por trás da freira cruel. Eu lhe disse que havia bruxas naquelas ruas escuras. Venha logo para cá e tome um pouco de champanhe, disse Stella, e pare de criar essas imagens infernais. Você não entende. Quando se está preso à terra, você cria o próprio ambiente. Você está fazendo isso aqui ficar tão feio, disse Anta. Aqui não temos chama nenhuma, disse Stella. Isso aí é da sua cabeça. Vamos dançar ao som dos tambores. Passei a adorar essa música. Eu realmente gosto dos seus tambores, dos seus loucos tambores de carnaval. Ele agitava os dois braços, com os pulmões ardendo e o peito a ponto de estourar. Não quero acreditar nisso. Vocês todos não passam de uma brincadeira, um truque, uma invenção dele. Não, mon cher, disse Julien. Nós somos o significado e a resposta final. Sempre fomos, disse Marie-Beth, olhando para ele e abanando a cabeça com tristeza. Pois sim. Ele afinal estava em pé. Conseguiu se livrar da freira, evitando sua bofetada seguinte e deslizando através dela. Passou correndo pela forma adensada de Julien, cego por um instante, mas saindo livre do outro lado, ignorando o riso e os tambores. As freiras formaram uma barreira, mas ele atravessou. Nada iria detê-lo. Ele estava vendo a saída. Via a luz que se derramava pelo portal. Não quero. Não vou acreditar. Querido, procure se lembrar do primeiro afogamento, disse Deborah, de repente, ao seu lado, tentando agarrar sua mão. Foi o que nós lhe explicamos antes, quando estava morto, que precisávamos de você, e você concordou. Mas é claro que você estava só negociando pela sua vida, que estava mentindo para nós, sabe? E nós sabíamos que, se não provocássemos o esquecimento, você nunca iria cumprir. Mentira. Mentiras de lazer. Ele se livrou dela. Apenas mais alguns passos até a porta, e isso estava ao seu alcance. Ele se atirou para a frente, tropeçando novamente nos corpos espalhados no chão, pisando em costas, ombros e cabeças, com a fumaça a arder nos seus olhos. Mas estava mais perto da luz, e surgiu uma figura no portal. Ele conhecia aquele capacete, aquela longa capa. Conhecia aquele uniforme. Ele era seu conhecido. Era-lhe muito familiar. Já estou chegando, exclamou. Mas seus lábios mal se mexeram. Ele estava deitado de costas. Seu corpo era incessantemente trespassado pela dor, e o silêncio congelado se fechava ao seu redor. E o céu lá em cima era de um azul estonteante. Ouviu a voz do homem debruçado sobre ele. Está bem, rapaz. Agora, respire. Ele conhecia aquele capacete e aquela capa, porque era o uniforme dos bombeiros. E ele estava deitado junto à piscina, esticado sobre as lajes geladas, com o peito ardendo, braços e pernas doendo, e um bombeiro SC debruçava sobre ele, aplicando a máscara de oxigênio no seu rosto e espremendo a bolsa ao seu lado. Um bombeiro, com um rosto igual ao do seu pai. É isso aí, rapaz. Respire, dizia ele novamente. Os outros bombeiros estavam em pé em volta,
Grandes formas escuras contra o pano de fundo das nuvens que passavam. Todos conhecidos, em virtude dos capacetes e dos casacos, enquanto estimulavam com vozes tão parecidas com a do seu pai. Cada vez que respirava, sentia um forte espasmo de dor, mas ele sugava o ar até os pulmões e, quando o levantaram do chão, fechou os olhos. Estou aqui, Michael, disse Aaron. Estou ao seu lado. A dor no seu peito era enorme e fazia pressão nos pulmões. Seus braços estavam dormentes, mas a escuridão era limpa e quieta, e a maca dava a impressão de voar enquanto os bombeiros o transportavam. Discussão, conversa, o ruído de equipamentos de walkie-talkie. Mas nada disso importava. Ele abriu os olhos e viu o brilho do céu lá no alto. O gelo pingando da buganvília murcha e congelada, com todas as suas flores mortas quando passaram por ela. Portão afora, rodas trepidando nas lajes irregulares. Alguém apertou a pequena máscara no seu rosto enquanto o enfiavam na ambulância. Emergência cardíaca, dando entrada agora, exigindo cobertores à sua volta. Mais uma vez a voz de Aaron, e depois uma outra. Ele está fibrilando novamente. Droga. Vamos. As portas da ambulância bateram com violência. Seu corpo oscilou um pouco para o lado quando eles se afastaram do meio-fio. O punho desceu forte no seu peito. Uma vez, duas vezes, mais outra. Bombeavam o oxigênio para dentro dele pela máscara de plástico, como uma língua gelada. O alarme ainda soava, ou seria a sirene que tocava daquele jeito, num grito distante, como os gritos daqueles pássaros desesperados na madrugada, gralhas grasnando nos grandes carvalhos, como se tentassem arranhar o céu rosa, arranhar o silêncio escuro, profundo, coberto de musgo.